A princípio, é preciso diferenciar materialismo como tendência comportamental do materialismo histórico, que é uma maneira de ler o comportamento social ao longo dos anos. Pensamento esse que tem como maior referência Karl Marx. Ambos estão relacionados, porém o estudo do materialismo como comportamento social está bem mais próximo da psicologia do que da sociologia. O desenvolvimento do comportamento materialista está em sintonia com a formação da vida em sociedade. O homem primitivo tinha como prioridade a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Nesse contexto, todas as coisas eram comuns às pessoas de uma comunidade. A sobrevivência do grupo tinha um peso maior do que as vontades do indivíduo. Com o desenvolvimento da técnica, a domesticação de animais e plantas e tantas outras facilidades que tornaram a sobrevivência uma tarefa mais fácil, passou a existir tempo ocioso e contexto de subsistência para a construção da subjetividade e de um conceito protótipo daquilo que seria individualismo. O desenvolvimento dessa prototípica individualidade, pouco a pouco, deu origem a uma identidade de grupo que ia para além das necessidades de sobrevivência e procriação. Atrelado ao conhecimento simbólico, o desenvolvimento dos aspectos culturais dos grupos humanos fez nascer a ideia de senso de pertencimento em relação ao grupo, seja motivada por relações religiosas ou pela percepção da clara vantagem de se viver em grupo. É nesse contexto que a vontade do indivíduo passa a ocupar um lugar de proeminência em relação à sobrevivência do grupo. O materialismo histórico diria que a possibilidade de aumentar as próprias posses e usufruir do trabalho de outra pessoa também colaborou para isso. O fato é que, neste cenário, foi propício o desenvolvimento de uma política mais complexa de convivência. Consequentemente, modelos de governos pautados no poder religioso, militar e ou econômico, tornando a ideia de ter algo para si ainda mais atrativa para as pessoas. Desse ponto em diante, a importância da individualidade, do individualismo e o desenvolvimento de uma subjetividade egoísta, aliadas à percepção de que a posse de algo representa vantagem social, deu luz ao comportamento materialista como a gente entende hoje. As ciências do século XX, sociologia, psicanálise e outras, concordam que esse senso de existência centrado no eu foi fundamental para o desenvolvimento da maneira como a humanidade se entende no período da pós-modernidade. As mudanças de paradigma na subjetividade humana e das relações sociais decorrentes do predomínio do comportamento materialista impactaram a maneira como o indivíduo tem interagido consigo mesmo, com seus semelhantes e com o seu mundo. Foi no período do Renascimento que a primeira marca visível de um comportamento materialista e individualista se manifestou. A transposição da cosmovisão teocentrista para o antropocentrismo já carregava consigo indicações de quais seriam as prioridades do ser humano nos anos seguintes. Outro elemento é o etnocentrismo, que caracterizou a interação entre os povos do Velho Mundo e os do Novo Mundo, já demonstrando que havia uma semente de individualidade exacerbada e a pressuposição do direito de posse sobre povos considerados inferiores. Tudo isso se traduziu de maneira sociológica, religiosa e antropológica na colonização e na escravização. O conceito de materialismo, nesse ponto, extrapolou as coisas e passou a ser aplicado às pessoas, transformando indivíduos em produto. O outro já não precisava mais ser reconhecido como um semelhante, podendo ser encarado como uma mercadoria. Zygmunt Bauman, tendo contato com uma versão mais moderna do materialismo e do desenvolvimento do individualismo humano, discorre sobre o assunto falando sobre a maneira como o nosso jeito de experienciar os relacionamentos é afetado por esses comportamentos. Para o sociólogo,
Os relacionamentos baseados no ego do homem pós-moderno diluem os laços sociais criados entre as pessoas, reduzem a experiência de conhecer o outro e reduzem a imagem que nós temos do outro dentro da nossa psique. Usando a metáfora de liquidez, o autor aponta para a volatilidade e efemeridade dos laços sociais no período da pós-modernidade, em grande parte causada por entendermos o mundo em termos de posse e centralizarmos a nossa existência em nós mesmos de maneira radicalizada. Nesse contexto, as necessidades do outro passam a ser cada vez menos importantes e completamente passíveis de serem atropeladas quando entram em conflito com os interesses pessoais. Se no período colonial era possível enxergar os semelhantes como propriedade, no capitalismo tardio, o outro foi transformado em uma ferramenta para a acumulação de posse, foi coisificado, reduzido a sua utilidade para o maquinário social e para, como diria o materialismo histórico, a ampliação do abismo social entre as elites e os proletários. O capitalismo tardio traz consigo uma realidade ainda mais inóspita para a humanidade. A radicalização do materialismo e do individualismo deu origem a outros fenômenos sociais que colocam em risco a própria existência dos humanos enquanto espécie. Devido à densidade populacional e à maneira irresponsável como lidamos com os recursos naturais disponíveis no planeta, um cenário de esgotamento dos recursos naturais e uma provável extinção em massa da nossa espécie é algo totalmente possível. O consumismo é um resultado direto da radicalização da cultura materialista. O materialismo histórico entende que é necessário produzir uma sociedade de consumo para sustentar o modelo de produção capitalista. Consequentemente, a cultura de posse é vista como privilégio dentro da estrutura social e fornece o paradigma para o entendimento das relações sociais entre as pessoas. Cada um é visto com base naquilo que possui. Quanto mais você tem, mais você é. Em suma, o senso de existência do homem pós-moderno repousa sobre aquilo que ele possui. Evidentemente que uma das razões para isso é o fato de esta geração da humanidade estar imersa em uma cultura de consumo e em todos os valores que são preconizados pelo capitalismo enquanto ideologia. Consumismo, nesse sentido, é nada mais que a necessidade de consumir como forma de escrever a experiência de ser e estar no mundo. O consumo assume um status simbólico para além da necessidade e representa o senso de existência da pessoa, ao mesmo tempo em que a indústria produz uma rotina de obsolescência e de necessidade de renovação constante. Nesse contexto, é sempre necessário atualizar aquilo que se possui para continuar significando socialmente alguma coisa, descartando aquilo que possuiu anteriormente e que, por sua vez, acaba sendo encarado como retrógrado, ou, numa linguagem mais atualizada, fora de moda. Desde a filosofia antiga até os filósofos mais contemporâneos, há uma crítica construída em relação ao comportamento consumista. Talvez a versão mais antiga dessa crítica seja encontrada no epicurismo e no estoicismo, filosofias que buscavam a felicidade, no sentido grego da coisa, na iluminação de si mesmo. Para essas filosofias, as posses do indivíduo nem entravam no cálculo daquilo que construiria o bem-estar espiritual e existencial do indivíduo. Na filosofia moderna e contemporânea, a centralidade da compreensão do ser além da matéria permaneceu, especialmente no existencialismo e na filosofia da pós-modernidade. A filosofia, ao questionar a razão da existência e a felicidade, não se preocupa com o quantitativo da conta bancária. Na verdade, seguindo a mesma premissa de Sócrates, qualquer coisa fora da alma humana não é encarado como aquilo que é próprio do ser humano. Nesse sentido, tanto o saber filosófico clássico quanto o contemporâneo oferecem uma antítese à ideologia predominante do materialismo e do consumismo. Suas posses não deveriam definir quem você é.
Evidentemente, há também uma parte da filosofia que se preocupa na explicação das razões para o mundo ser do jeito que é hoje. Esse segmento enxerga o consumismo como um dispositivo necessário para a sustentação da estrutura social predominante no ocidente do mundo, o capitalismo. O materialismo histórico, talvez a maior referência no assunto, aponta que o atual modo de produção do mundo só é sustentável enquanto as pessoas aderirem aos valores indissociáveis do modo de produção capitalista, isto é, consumir e competir. Outro aspecto relacionado ao comportamento materialista e ao consumismo da sociedade pós-moderna está relacionado à saúde mental. Embora esses problemas possam ter raízes sociológicas e filosóficas, eles afetam a psique humana e podem provocar uma série de comportamentos patológicos que, por sua vez, podem tornar insalubre a convivência entre as pessoas e a convivência do indivíduo consigo mesmo. Quando a mente se condiciona a entender o significado da existência no consumo, acaba por ignorar outros aspectos da vida e os problemas associados a eles. Esses problemas não deixam de existir porque são ignorados e acabam se manifestando através de comportamentos perniciosos. É comum que pessoas com um quadro de depressão e ansiedade encontrem no ato de fazer compras uma válvula de escape para os sentimentos que não aprenderam a processar. Outro espectro da mesma questão é o das pessoas que não conseguem lidar com seus demônios comprando. Para esses, o transtorno mental pode aparecer de uma maneira um pouco diferente, indo desde uma gradual baixa autoestima até comportamentos cleptomaníacos. Se formos observar mais atentamente, até mesmo o produto ideológico vendido pela sociedade do consumo é patológico. Um exemplo disso são os casos de bulimia e anorexia ocasionados pela busca por corresponder ao padrão de beleza imposto pela sociedade e pela estética capitalista. Aparentar e possuir significa ter identidade dentro de uma sociedade do consumo. Não corresponder a esses valores ocasiona em um vácuo de identidade no indivíduo. Mais recentemente, o burnout surgiu como um dos transtornos ocasionados pelo ritmo de vida da sociedade do consumo. Na busca por possuir ainda mais e em resposta às pressões de um modelo de negócio baseado em alta produtividade e lucro a todo custo, o trabalhador se submete a rotinas de trabalho que adoecem sua mente e o seu corpo. Se o consumismo fosse um problema de ordem econômica apenas, sua alternativa seria a sustentabilidade. Entretanto, está mais que claro que o comportamento consumista, o materialismo e o individualismo exacerbado são sintomas de uma estrutura muito maior. Essa estrutura maior é o modelo de produção capitalista, que afeta tanto as relações interpessoais quanto o relacionamento dos indivíduos consigo mesmos. Dessa forma, o consumo consciente dos recursos naturais à nossa volta, uma rotina de compras que evite a compulsividade e quaisquer outras medidas exteriores à psique do indivíduo devem estar acompanhadas e serem motivadas por uma profunda reflexão acerca da maneira como o indivíduo se vê, vê seus semelhantes e avalia o mundo à sua volta. Essa reflexão pode partir de diversos elementos da cultura humana. Mesmo no conhecimento religioso, existem tendências que apontam para um relacionamento mais sustentável entre o ser humano e a natureza, bem como uma busca de significação através da reflexão. Entretanto, com a ascensão da psicologia e de outras ciências que se preocupam com a saúde mental do ser humano, a rotina de terapia pode ser a opção mais viável e mais abrangente disponível para combater as tendências patológicas do consumismo e do materialismo.